Então, aquele vício, aquela doença, aquele alcoolista ali, talvez se ele tivesse o conhecimento da doutrina, se ele tivesse a chance de entender o que está acontecendo com ele, de entender que ali junto a ele existem vários espíritos que estão próximos a ele, alimentando aquele vício. Talvez se ele tivesse um olhar da sociedade diferente sobre ele, talvez ele tivesse tido alguma chance para se modificar. Mas ninguém passa e dá um bom dia, ninguém passa e dá uma boa tarde, ninguém passa e dá uma boa noite. Todos se afastam. Todos olham, mas não veem. Ou veem somente aquilo que querem ver. Ou, dependendo da religião, condena-o para o resto da eternidade ao fogo dos infernos. Porque uma pessoa que se entregou ao bicho ruim daquela forma. Então, se a gente modificar o que a gente pensa e colocar as nossas mãos, a nossa consciência e a nossa inteligência em ação, vamos aos pouquinhos conseguir modificar a humanidade. Vamos nos tornar mais humanos. A todos é possível a prática da caridade. Por tudo isso que eu falei aqui, ficou bem claro que ser caridoso não é apenas o auxílio material. O auxílio material, se for possível e necessário, com certeza é bem-vindo. Mas a gente tem que ensinar aquela pessoa a pescar, não é ficar dando peixe, dando peixe, dando peixe. Eu contei aqui em alguma palestra assim, mais remota, isso tem algum tempo, foi no governo ainda de doutora Saudade, que teve uma lista grande de demissão no Raul Sertã, e um rapaz que vivia somente com a mãe, ele perdeu o emprego, ele era maqueiro no Hospital Raul Sertã, ele perdeu o emprego, e aos poucos todo mundo foi se ajeitando de uma forma, se ajeitando de outra, se ajeitando de outra, e ele não conseguia emprego. E eu e uma outra enfermeira, era eu e uma técnica de enfermagem, a gente ficou assim, muito comovida com aquilo, porque ele estava ficando assim numa situação que ele não estava conseguindo mais ter como se alimentar. E essa enfermeira, naquela época, eu não sei nem se atualmente ainda o pessoal da enfermagem recebe cesta básica, nós combinamos que ela iria pegar a cesta básica, que ela não tinha necessidade, e doar para ele, e eu compraria uma outra e também doaria. Só que aí eu caí numa falha, que aí a gente, aos poucos, até para praticar caridade, a gente vai aprendendo. Que, como eu tenho muito pouco tempo para fazer compra, essas coisas assim, o que eu fiz? Ao invés de comprar a cesta básica, ela dava a cesta básica e eu pegava uma determinada quantia de dinheiro e dava a quantia de dinheiro. E aí isso foi, eu tentando conseguir emprego para ele, todo mundo conseguindo, até que eu consegui um emprego para ele como cuidador, até no Laje. Era no Lar Abrigo Amor a Jesus. Consegui, toda feliz, telefonei para a casa dele, falei, consegui, não sei o que. E ele foi para lá. Algum tempo depois eu soube que ele, coisa de 10 dias, que ele não tinha aceitado porque ele ia ter que trabalhar aos sábados. E ele queria ter os sábados livres. E aí? Então, foi caridade o que eu fiz para ele em termos de dar a gente tem que parar e pensar, será que não seria melhor eu até ter tentado ajudar mesmo, ir na casa dele, ver em que condições que ele estava vivendo, conversar com a mãe dele, né? E tentar passar alguns ensinamentos que a gente recebe aqui. Eu nem tentei falar com ele que aquilo ali era uma situação que ele estava passando por necessidade de crescimento, por necessidade de evolução. Então, nem sempre a caridade é a caridade material. Ao invés de auxiliá-lo, eu prejudiquei-o. Eu transformei num... Ele ficou lá paradinho, falou, estou com a comida, estou com dinheirinho, não quero mais nada na vida, trabalhar sábado não. Então a gente tem que pensar, até para praticar a caridade material, se é aquilo realmente que vai auxiliar aquela pessoa. Podemos praticar a caridade com uma palavra amiga, uma palavra de conforto, de ânimo, em um momento que uma pessoa está passando por um desalento. Isso também é ser caridoso. Chegar perto de um irmão que está precisando
de recuperar o ânimo e levantar a moral dessa pessoa. Conversar, sair, tomar um café. Um amigo que te telefona só precisando conversar, porque está triste, porque brigou com a namorada, porque brigou com o pai. Toda forma que a gente tem de praticar o bem, de agir o bem, estaremos praticando a caridade. Divulgando a doutrina espírita, transmitindo os ensinamentos que recebemos através dos espíritos, estamos praticando a mais ampla forma de caridade. Pois se nós já detectamos aqui, nessa casa, se nós já detectamos através dos estudos das obras básicas, que é isso que está nos transformando, que é isso que está nos propiciando, nos tornarmos pessoas melhores, ou pelo menos tentarmos. Se a doutrina vem nos ensinar a identificar erros, a pelo menos entender, fui mal, e tentar voltar atrás, a não incorrer no mesmo erro. Se a doutrina está nos ajudando, por que não ajudará o nosso próximo? Então, se isso foi a melhor coisa para mim, então a melhor forma de caridade que eu posso ter é levar esse ensinamento para outras pessoas. Sempre que o José Manuel fala aqui do programa, que muitas pessoas ainda têm aquela visão assim, espírita, centro espírita, atravessa, vai passar para o outro lado, e ele fala que o programa, a terceira revelação, entra na casa dos outros sem que eles precisem estar aqui, a gente tem que pensar na dimensão, e agora o YouTube, tudo isso, divulgando a doutrina, divulgando as obras básicas. E eu contei para o José Manuel que eu pinto o cabelo há muitos anos com uma mesma pessoa. E nunca eu tive uma conversa com ela que eu pensasse assim, ela é espírita. E nunca conversei também com ela sobre religião. Ela sabe que eu sou espírita, mas a gente nunca trocou assim informações. Pintar cabelo é uma coisa muito chata, né? Então eu entro lá já querendo sair. E um dia desse, ela lavando meu cabelo, ela começou a conversar algumas coisas que tinham acontecido com ela, e ela começou a falar, pela forma que ela falava, mas nós estamos aqui, é para isso mesmo, nós estamos... Tá? Eu comecei a falar assim, mas ela tem lido alguma coisa da doutrina espírita. Você começa a perceber até nas colocações da pessoa, né, que ela está se modificando de alguma forma. Aí eu falei para ela, fulana, qual é a sua religião? Ela falou assim, eu estou procurando, mas eu tenho ouvido muito o José Manuel na terceira revelação. Aliás, ela falou João Manuel. Aí eu falei assim, você tem visto? Ela falou assim, não, visto não, porque eu não tenho tempo. Mas ela falou que vai para a cozinha, liga a televisão no maior volume possível, tá? E fica lá na cozinha, fazendo as coisas dela antes de ir para o salão, tá? E ouvindo. Quer dizer, através de um programa de televisão, a doutrina espírita entrou dentro da casa dela e está proporcionando modificações, e uma pessoa que eu convivo há muito tempo, e eu nunca tinha visto assim, uma característica de, eu vou fazer isso aqui, mas eu não vou fazer por mim, não, eu tenho que fazer. E colocações que a gente fala, ela está crescendo, ela está se moralizando, ela está se transformando. Então, tem melhor forma de caridade do que essa? Cada um de nós é um pontinho de luz na divulgação da doutrina. Basta querer. Basta pensar no que estamos fazendo aqui, qual é o nosso objetivo, que não vamos sair dessa encarnação santos, porque ainda existe muita coisa que nós temos que passar, e que estamos tentando, que estamos procurando crescer. Existem pessoas que são capazes de amar indistintamente, e outras não. Existem pessoas que já nascem com aquela coisa de transformar o mundo. Quantas pessoas, além de Jesus, a gente pode pensar assim e vir à mente, lógico, o espírito mais puro que esteve entre nós foi Jesus. Mas quantas pessoas vieram aqui para propagar o bem, para falar do bem? E se a gente for estudar a história daquela pessoa, a gente vai ver que eram pessoas moralizadas. Moralização é a nossa saída. E só vamos nos moralizarmos perdendo nossos vícios, jogando nossas
mazelas para o lado, educando esse espírito que é muito antigo, que habita esse corpo, mas que nós sabemos vir de encarnação em encarnação, tentando se modificar, para que possamos retornar para casa um pouquinho melhor que seja, em comparação com quando viemos para cá. No final do capítulo 13, no item 14, nós encontramos uma passagem, tá, no esclarecimento dos espíritos, que foi feita em Lyon, 1861, que ela começa falando o seguinte: há muitas maneiras de fazer a caridade que tantos de vós confundem com a esmola. Não obstante, há grande diferença entre elas. A esmola, meus amigos, às vezes é útil, porque alivia os pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para o que dá, quanto para o que recebe. A caridade verdadeira, pelo contrário, liga o benfeitor e o beneficiário, e além disso se disfarça de tantas maneiras. A caridade pode ser praticada mesmo entre colegas e amigos, sendo indulgentes uns para com os outros, perdoando-se mutuamente suas fraquezas, cuidando de não ferir o amor próximo de ninguém. Coisas simples, mas são formas de caridade. Para vós, espíritas, na vossa maneira de agir em relação aos que não pensam convosco, induzindo os menos esclarecidos a crer, sem os chocar, sem afrontar as suas convicções, mas levando-os amigavelmente às reuniões, ou levando as reuniões até eles, como é o que está acontecendo na internet, através da televisão, onde eles poderão ouvir-nos e onde saberemos encontrar a brecha que nos permitirá penetrar nos seus corações. Eis uma das formas de caridade. Que Deus nos abençoe e muita paz para todos. Muito bem, nós temos ouvido sempre, eu lembro aqui, que nós ouvimos muitas palestras sobre temas que nós já ouvimos falar em outras vezes. A caridade, outros assuntos, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os aflitos, uma série de temas que nós já ouvimos falar. Mundos habitados, comunicação dos espíritos, nós já ouvimos falar. Mas cada reunião é um momento diferente, é uma oportunidade diferente. São reflexões diferentes, são exemplos diferentes, colocações diferentes. E com certeza nós vamos também, em determinados momentos, captando coisas que nós, que frequentamos às vezes, ou participamos, ou estudamos há muitos anos, ainda não tínhamos pensado daquela forma. Eu uma vez fui isso tem mais de 30 anos talvez, eu estava indo para o centro e eu perguntei a certa altura assim, quem vai falar? Aqui até nós nos calamos, nunca vocês sabem quem vai falar, porque isso não importa. O que importa é o que vai ser estudado. Quem vai falar não tem importância nenhuma. Seja qualquer um, tudo bem. Então a gente não põe lá. Tem muita gente que às vezes chia. Por que aqui não põe? Porque aí se quiser ouvir só a Tereza, vem só no dia que a Tereza fala. Se quiser ouvir só o Zé Manel, vem só no dia que o Zé Manel fala. Então isso não é interessante, isso não é importante. O importante é o estudo. Então eu, a certa altura, perguntei, estava indo para o centro, perguntei assim, quem é que fala hoje, hein? Aí alguém falou, fulano. Eu falei, Aí eu me arrependi, falei, se eu tivesse em casa eu não tinha ido. Mas aí já estava no ônibus, fomos. Olha, foi uma das reuniões que eu jamais esqueço, e eu guardo muito isso para dar de exemplo, para passar para frente, porque se aconteceu comigo, me tocou, pode acontecer com outras pessoas também. Olha, foi uma das reuniões que eu tive um aprendizado, que até hoje eu exploro esse aprendizado que eu tive na reunião, com a tal pessoa, que eu falei, fulano que vai falar, fulano, não é? Nós nunca podemos fazer isso. Então, mesmo o assunto, qual vai ser o tema? Amar ao próximo como a si mesmo. Quantas vezes vocês já ouviram falar isso? Muitas, não é? Mas vamos lá e vamos ouvir, porque os espíritos também contam com a nossa boa vontade para eles nos ajudarem.
A gente pede ajuda, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Às vezes vai vir de onde a gente menos espera. Eu lembro que tem até uma piada de um turco que queria acertar na sorte grande, na loteria, e ele pedia a Allah que fizesse ele acertar, e ele pedia, ele lamentava, chorava, trepava nos montes e lamentava, porque ele precisava acertar. Um dia Allah não se conteve e falou: olha, o Salim, faz o seguinte, compra o bilhete. Como eu vou fazer você ganhar? Ele era tão miserável que ele não comprava o bilhete, mas ele queria acertar na loteria. Nós temos que fazer a nossa parte, trazendo isso para nós, é a nossa parte que nós temos que fazer. Deus está conosco, os bons espíritos querem nos ajudar, nosso espírito protetor, nosso espírito familiar, está sempre querendo nos ajudar, mas nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que reagir, nós temos que agir, senão não tem espírito que resolva o problema. Esse é um grande aconchego da humanidade em procurar religião para se encostar. Deixa que a religião resolve. Essa de que Jesus vai salvar todo mundo, então que maravilha. Vamos no esquindô. No fim todo mundo está salvo, porque Jesus morreu para nos salvar. Para pensar e ver se tem alguma lógica. Não tem lógica nenhuma. Isso é até muito imoral, as pessoas aceitarem isso. Se eu estou falando aqui, eu falo lá fora, falo na televisão, falo em qualquer lugar. É imoral você se acomodar e se aconchegar na morte de um inocente para te salvar, para resolver os seus problemas. Como? Você não pode se encher de dívida e depois deixar o outro inocente pagar. Não pode, isso é imoral. Então você não pode aceitar que alguém vá preso no seu lugar, se o criminoso foi você. Então são coisas que a gente tem que reagir. Nós não podemos procurar encosto, nós não podemos procurar soluções baratas e mágicas, até porque elas não existem. Quem levar a vida, perder a vida esperando a solução barata e por conta dos outros, vai ver a vida passar, vai chegar ao final e sair daqui da Terra do mesmo jeito que entrou. Não vai desenvolver o que deveria desenvolver. Nós não precisamos ser ricos e poderosos e famosos, não precisamos disso. Nós precisamos é ter consciência, é termos bons pensamentos, boas ações. Como ela falou ali, por menores que sejam, nós devemos ter boas ações. Nós estamos vivendo num mundo e vendo um mundo cada vez mais conturbado. Aí vocês podem pensar, mas está piorando? Não, não está piorando. Está intensificando a visualização do mal, da corrupção, da imoralidade, porque a humanidade está aumentando muito. Nós nunca tivemos tanta gente no mundo como temos hoje. Então, o número de espíritos inferiores por metro quadrado aumentou muito. Então, isso dá a impressão que aumentou, que a humanidade está andando para trás. Não está andando para trás. Todos os alunos que estão aqui matriculados, que somos nós estamos andando para frente, sim, ou parando, estacionando, que é o que eu estou chamando a atenção aqui. Para a gente não estacionar, para a gente reagir em relação a nós mesmos e não em relação aos outros. Reagir em relação ao nosso autoconhecimento, para a gente se autoconhecendo, a gente ter como trabalhar, lidar com as nossas dificuldades. Porque somos nós o problema. Você está com você a cada segundo da sua vida. Vocês pensaram em mim hoje de manhã? Não. 3 horas da tarde? Também não. E 5? Também não. Mas por vingança, eu também não pensei em vocês hora nenhuma hoje. Então ninguém pensou em ninguém, mas todo mundo estava em si. Todo mundo estava consigo mesmo. Se eu perguntar onde você estava às 3 horas, se eu te perguntar onde você estava às 3 horas, você vai me dizer onde você estava às 3 horas. Se eu te perguntar onde você estava a 1 hora, você vai me dizer onde estava 1 hora. Mas vocês nem pensaram em mim, nem sabiam onde eu estava. Mas olha só, todos vocês e eu estávamos conosco mesmo. Nós estávamos habitando o nosso interior, nosso coração. E é aí que nós temos que trabalhar. Só vocês podem fazer por vocês mesmos e eu por mim mesmo. O nosso processo de evolução depende de nós. Não é que você conquiste o grau de doutorado em física nuclear. Isso pode não estar dizendo nada em relação ao progresso moral, ao autoconhecimento do doutor em física nuclear.
Então nunca nos depreciemos ou nunca nos coloquemos assim sem importância para o universo, porque nós não temos cursos superiores, porque nós não tivemos oportunidade de sermos um presidente, nem de um clube, que dirá da república, né? Não tivemos condição de ser prefeito, vereador. Não nos diminuamos por isso, por nada disso, por posições sociais, por nada disso, por situação financeira, porque nós, onde quer que estejamos, na situação que estivermos, nós estamos tendo a bênção e a oportunidade de Deus de, através da nossa reencarnação, nós estarmos conquistando o nosso conhecimento e o nosso progresso. Vamos nos beneficiar disso quando sairmos daqui, quando entrarmos em outra dimensão de onde nós viemos. Porque, na realidade, nós não somos daqui. Eu também sempre lembro isso. Nós não somos da Terra. Nós estamos na Terra. Tem até quem diga que da Terra só minhoca. Não é, Rosângela? Da Terra só é mesmo minhoca. Nós não somos da Terra. Então, nós estamos na Terra. E esse estar na Terra significa a grande oportunidade de, mais uma vez, nós alcançarmos degraus superiores na nossa evolução, através das reencarnações. Tirem as reencarnações e expliquem o mundo que está aí fora. Consegue explicar? As injustiças, a imoralidade, a corrupção, a violência, as doenças, os desvios de tudo quanto é tipo. Explica isso. Explica como o Papa não soube explicar, agora recentemente, a morte das criancinhas. Expliquem isso sem a reencarnação. Não tem explicação. Sem a reencarnação, nós vamos chegar à conclusão que Deus está mal intencionado com a gente. O que é um absurdo. Você não pode chegar a essa conclusão de Deus. Então, se Deus não está mal intencionado, mas como, Senhor? Por que os ricos e os pobres? Por que os que morrem cedo, os que morrem tão tarde? Por que uns sofrem tanto, outros não sofrem nada? Explica isso sem a reencarnação. Vai levar a culpa para Deus? Não tem sentido. Então, olha como a doutrina que nós estudamos, o Centro Espírita, faz bem à alma. Ela falou que essa moça estava com as conversas que está ouvindo o programa. Ontem, quinta-feira, eu estive com um rapaz que adora o programa também. Ele não é espírita declarado, não é espírita de rótulo, né? Ele não frequenta centro nenhum, mas ele se considera espírita e conhece o espiritismo porque ele está estudando, por causa do nosso programa. E ele ontem me falou que conheceu que um amigo dele disse para ele que conheceu um caso aí em Friburgo, e se conhecer um pode ter vários, e tem certamente, de uma pessoa que não se suicidou porque de madrugada ligou a televisão e escutou um dos nossos programas aí para trás e se modificou e se convenceu de que o suicídio não era a saída que ele estava pensando que seria. Olha como é importante. Não sou eu, Zé Mané, é o espiritismo, porque o que eu passo é a doutrina espírita. O que eu falo é com formação, com conteúdo, com ensinamento da doutrina espírita. Qualquer um que pegue o Livro dos Espíritos, que comece a estudar o espiritismo, vai chegar a essas conclusões tranquilas. E passando isso para frente, nós vamos tendo condição de ajudar as pessoas. Tem uma outra família aí que morreu um ente querido deles, até jovem, e também nos comentaram há alguns dias, semana passada ou retrasada, que a pessoa perguntou, mas como é que vocês estão suportando isso? Como é que vocês estão contornando a situação? Eles falaram assim, através de um programa de televisão, um tal de Terceira Revelação, de um baixinhozinho que faz lá o Zé Mané. Por quê? Não sou eu, na doutrina minha, é dos espíritos. Como nós estávamos falando aqui, as pessoas às vezes não vêm ao centro, porque jamais poderiam, ainda tem os preconceitos de não entrar no centro. Mas quando você leva para eles ouvirem e deixa com eles a solução, eles não vão vir me seguir, não vão vir para o centro, não vão me comprar nada, nem vão votar em mim, que eu não sou candidato a nada. Mas eles vão pegar o fio da meada. Eles vão entender que eles são filhos amados de Deus e não estão perdidos no mundo. Começa a fazer sentido a vida. A vida começa a fazer sentido em qualquer situação que a pessoa esteja colocada. Então, é muito importante conhecer o espiritismo, ouvir a respeito dos ensinamentos, seja do cristianismo ou de qualquer outro grande filósofo e mestre que esteve no planeta, ouvir
à luz do Espiritismo, esses ensinamentos que foram trazidos, que estão aí, que não são propriedade dos espíritas, são propriedades de Deus, são propriedades da natureza, e estão acessíveis a todos, sem enrolação, sem embromação e sem que ninguém se encoste no Espiritismo. O Espiritismo dá choque, ou então tem espinho, porque nele ninguém pode encostar, não. Passa a bola e você se vira para resolver o problema. E resolve. Resolve, e quando sai daqui, sai com autonomia, com segurança e com força para tocar do outro lado, em outra dimensão, como uma outra pessoa, tendo aproveitado a vida por ajuda da doutrina espírita, né?